Fala pessoal, tudo bem? Aqui Thiago Pavani, estamos direto dos estúdios do CT Hub para mais um podcast, um conteúdo muito especial com parceiro estratégico aqui e promete belas soluções e entrega de valor agregado, viu? Então aqui do meu lado eu quero dar as boas-vindas para o Charles Dantas, eles que é especialista em vendas estratégicas da Ideal Rádio e da Ideal Electric Way. Bem-vindo, Charles. Muito obrigado. Boa. E aqui o nosso convidado especial, um grande integrador, conhecedor do mercado de segurança, Leandro Romero, gerente-geral de operações da A2 Segurança e Serviços. Obrigado. Opa, então bem-vindo. Aqui o tema é a importância da boa cadeia de valor, dos parceiros estratégicos para oferecer uma solução de valor entregado para o usuário final. Então, é com vocês, senhores. Um conteúdo maravilhoso e um bate-papo falando de soluções de rádio, de triciclos, de mobilidade elétrica, de agregar valor para os clientes de Bodycam. É isso aí, né, Charles? Excelente. Excelente. Bom, vou falar o quê, né? A Ideal Electric Way e Ideal Rádios do Brasil, junto com a A2, já começou com uma parceria de sucesso aí desde o primeiro negócio, correto, Leandro? Sim, foi sim. Desde o começo, aí ao longo de um ano, mais ou menos, um pouco mais, uma trajetória muito positiva que está só fortalecendo ao longo do crescimento da empresa, que cresceu de forma exponencial, né, Charles? Perfeito. Inclusive, a nossa empresa ela tem muita similaridade, né? A gente tem muitos pontos que convergem, né? Algo que me chama muita atenção, inclusive, com relação à A2, é a busca pela qualidade na entrega das suas soluções ao cliente final. Sim. E aí, automaticamente, a Ideal vem por trás ali para poder fornecer esse suporte. Sim. Correto? A A2 é uma empresa que tem focado e tem buscado mercados AAA, né? E, consequentemente, esse mercado, ele exige, como todos os mercados exigem, mas o AAA que você tenha parceiros homologados que venha fortalecer o seu negócio, que venha agregar valor ao seu negócio. Então a A2, como ela tem no seu segmento de atuação a parte de segurança, serviços e facilities como um todo, né, na entrega da prestação de mão de obra, ela também tem buscado esses parceiros para que fortaleçam o dia a dia das suas operações na entrega lá no cliente, na ponta. Excelente. Excelente. Eu acho isso bem interessante porque essa busca por qualidade, né? E a Ideal também ela tem esse como foco, inclusive, como no DNA, de sempre estar entregando as soluções com muita responsabilidade aos clientes. Sim. Né? E hoje, nesse mercado, inclusive, que a A2 já entrega, já atende, na verdade, né? Que são clientes AAA, shopping centers, né? Condomínios, de alto padrão. E tem tudo a ver com a gente, porque automaticamente entra a parte de radiocomunicação, né? Sim. Onde que precisa levar a comunicação a locais muitas vezes até de difícil acesso, né? Críticos. E aí a pessoa até fala assim, poxa, mas o shopping é um local crítico? Sim. Extremamente crítico. Né? Como é que você consegue fazer a comunicação de um piso ao outro, lá da parte superior do shopping até, por exemplo, ao segundo, terceiro subsolo? Justamente. Então são locais críticos, porque inclusive tem grandes barreiras de concreto e tem que ser projetos muito bem feitos, né? Empresas de radiocomunicação existem várias, mas que realmente vai conseguir dimensionar e fazer com que essa propagação de sinal chegue com qualidade, mantendo a comunicação aos pontos que a A2 precisa atender. A gente sabe que são poucas, né? E é interessante, né, Charles, com relação a integrar soluções, né? Rádio, tem vários fornecedores de rádio. Bodycam, tem vários fornecedores de Bodycam. Motos elétricas, tem vários fornecedores de moto elétrica. Mas olha o que eu falo. O fornecedor, quando a gente homologa um fornecedor e trabalha com aqueles fornecedores parceiros, quando ele entende que nossa operação de um cliente, de um segmento, seja de shopping, o condomínio horizontal que nós temos no interior, né, com relação à parte que tem mais de 800 residências de alto padrão, que você tem distâncias quilômetros e quilômetros, né? De você ter um meio de comunicação eficiente, não só o rádio, o fone, uma moto elétrica que faz a mobilidade do profissional de Honda de um ponto A para o ponto B. Então, assim, é importante quando você tem um fornecedor que entenda não só
a empresa A2 como um todo, como ela está focado no público AAA, como eu já falei e citei aqui no início do nosso podcast, mas muito mais entender a dor da operação. Shopping é crítico a comunicação, porque você tem do terceiro, quarto piso para cima e terceiro menos subsolo. Então você tem problema na comunicação que pode te dar um transtorno na operação. Então, quando você tem qualidade na comunicação de rádio, do fone, por ser um fone adequado, padronizado com as normas, isso de fato faz com que a comunicação seja eficiente e traga o resultado que a gente espera lá no dia a dia, né, da operação. Entendeu? Perfeito, muito legal. Fazer uma observação, Romero, por gentileza. As aplicações, a gente sabe que tem várias funções, mas esse conhecimento técnico operacional muda bastante por verticais, né? Muda. Então você trouxe bastante o case de um condomínio horizontal de alto padrão, interessante. Talvez os produtos, as soluções sejam as mesmas, mas a aplicabilidade do dia a dia é bem diferente de um shopping center para o público, que teoricamente para o mesmo público AAA, Sim. de alto valor agregado. Então, dá um geralzão, como que faz essas especificações, esse conhecimento. Acredito que a profundidade do detalhe operacional Sim, é bem importante. É importante isso que você falou, Thiago, porque, por exemplo, shopping. Hoje nós estamos em uma grande rede de shopping, que inclusive eu estive com um gestor ontem, Charles, que fez elogios com relação à moto elétrica, que é uma solução que a Ideal traz e trouxe para nós. Eu me lembro que em uma das nossas conversas, para atender esses públicos dessas verticais, seja um condomínio, seja um shopping, seja ele uma indústria, seja ele um centro logístico, seja ele em operações menores, né, de complexidade um pouco menor, mas o que é interessante a gente fazer a avaliação, que cada segmento tem assim as suas particularidades. Você às vezes tem um modelo de um rádio específico para atuar dentro de um shopping que é diferente de atender um condomínio, que você eventualmente um condomínio horizontal, esse do interior especificamente, que eu citei aqui, ele é enorme, ele tem milhões, é o maior condomínio aqui da América Latina, né? E você tem que ter antena repetidora, você tem que ter soluções para que realmente a comunicação chegue onde tem que chegar. A complexidade da operação desses segmentos muda nesse sentido. Você faz uma avaliação com relação ao tipo de material, equipamento que você vai utilizar para cada segmento. Shopping é muito comum hoje, Thiago, as bodycam. Por que as bodycam? Além da moto elétrica que está rodando no piso do primeiro, do segundo subsolo, do terceiro. Porque a bodycam hoje se tornou uma ferramenta para o profissional de segurança que está aqui do outro lado, né, numa situação de desinteligência com o usuário do shopping. Eventualmente, quando há uma desinteligência, no sentido de abordagem que um usuário do shopping, um cliente, por algum motivo, depois vai lá no saque e faz uma reclamação, a bodycam vem para dizer assim, ó, o que aconteceu, como aconteceu. Isso melhora até a questão de rotatividade no contrato. Porque anteriormente, quando não tinha tecnologia da bodycam, que é muito utilizado hoje na segurança pública, e tem aquele debate de, né, bem nesse sentido, mas o policial vai fazer uma abordagem com a bodycam. Eu falo que é a proteção do profissional de segurança. Se ele usa a bodycam de forma adequada, que é uma solução que a Ideal trouxe, no primeiro shopping que a gente plantou, de uma dessa rede, de grande complexidade e criticidade de operação, fez com que o meu índice de turnover, de recolhimento, em virtude de uma abordagem não apropriada, ele diminuísse. Então, essa solução, hoje, quando eu vou em algum projeto de indústria, centro logístico, ou condomínios horizontais, como a gente falou do interior, que eu tenho alguns condomínios, uma das coisas que eu recomendo, quando eu vejo a operação, da complexidade da operação do cliente, eu falo, é bom ter uma bodycam aqui. Porque Além a bodycam, do conforto, também a segurança operacional. Sim, porque isso faz com que, em situações como eu falei agora há pouco, se tem uma desinteligência, você consegue esclarecer a verdade dos fatos. E a mão de obra, a prestação de serviço, lida com pessoas, trabalhamos com pessoas dia a dia. Então isso, no segmento de shopping, é algo que agrega um valor absurdo. Né? Tem lá os profissionais de piso que tá lá com a bodycam, ou nos acessos, ou no piso, eventualmente, cada shopping tem as suas particularidades, né, de uso, e que a todo momento está sendo gravado e sendo monitorado pela sua central. E ali você já consegue ter um cenário real, né, da atuação do profissional. Então, dentro desse contexto, Thiago, isso agrega muito valor para as operações de vigilância, segurança como um todo, né?
Isso eu entendo que a Ideal, nesse sentido, com uma empresa que integra soluções, não só de comunicação, de mobilidade, faz com que as empresas que tenham esses fornecedores bem instituídas, respeitando todas as questões de compliance, de governança, de risco, seja nosso, seja do cliente, porque são duas coisas distintas, né? A gente tem as nossas governanças, compliance, o cliente tem um dele, então a gente tem que fazer adequação para que as coisas trabalhem de uma forma em sintonia e em sinergia, né, para todos. Então, eu cito como shopping porque é o maior case. A A2, por uma empresa que há 1 ano e meio tinha 220 colaboradores e hoje tem mais de 1.500, ela fez um crescimento de forma estruturada, profissionalizada, mas trazendo fornecedores não só de equipamentos, de rádio, de outros fornecedores, em todas as vertentes, veículos, que é uma coisa que a gente muito em breve vai evoluir muito, ter veículos na operação, veículos elétricos e outras coisas a mais, que eu entendo que isso, para qualquer empresa que busca a entrega do resultado com eficiência, com qualidade, sem perder aquilo que eu falo que na parte de operações, a gente não pode deixar de perder o relacionamento com o cliente, o olhar do cliente, a dor do cliente, no sentido que a operação de cada cliente tem a sua especificidade, muda de um para outro, não é uma coisa tão assim, todos os shoppings são iguais, todos os condomínios, não são assim e não funciona assim. Eu falo que na parte de prestação de serviço, quando você tem bons fornecedores, em todos os sentidos, você realmente entrega valor. Então, isso é importante a gente reforçar aqui. Tiagão, isso aqui é um case de sucesso, de sair para de 200 e poucos funcionários para 1.500 funcionários. Nós temos que aprender bastante com a A2, né? Realmente é algo... Fantástico. E aqui o conhecimento operacional e a governança, a sinergia, entender a necessidade do cliente, porque é isso que o cliente fina. No ponto de vista do usuário final, é isso que ele quer, né? Um fornecedor competente e que entrega valor agregado. Sim. Perfeito. E a gente vê que o Leandro realmente fala com propriedade, ele realmente entende, inclusive entendeu que para a empresa dele estar muito bem estruturada e ter qualidade na operação e na entrega, ela precisa automaticamente estar muito bem alicerçada com bons fornecedores, com bons parceiros, que vai ajudar a com que ela faça com que a sua entrega seja realmente efetiva Sim. e de alta performance. Eu me lembro que a gente tem no mercado vários fornecedores com relação a veículos, mobilidade elétrica, carro, moto e tudo mais. Eu falei que o pós-venda ele é o mais importante de todos. Por quê? No pós-venda, você faz com que realmente os seus prazos de SLA sejam cumpridos rigorosamente, porque isso é importante, Thiago. Todos os grandes contratos corporativos já tem uma criticidade de SLA, uma régua de SLA lá em cima. Eu falei, a entrega do prestador, da mão de obra, que a gente presta serviço, o porteiro, o vigilante, todo mundo entrega, mas o SLA é o que vai determinar o sucesso ou o fracasso da sua empresa. O crescimento da A2 ao longo de 1 ano e meio realmente foi estruturado, os executivos da A2 realmente entenderam a necessidade de fazer com que esse crescimento seja sustentável, rentável e de parcerias sólidas. Construir parcerias sólidas. Como eu falei, eu estive ontem num grande shopping aqui de São Paulo, um grande shopping, que o gestor falou, olha, vocês estão de parabéns. A moto de todas que já estiveram dentro do piso, rodando no piso, Thiago, ele falou, essa daqui, a estrutura dela é melhor. Os profissionais não ficam caindo, porque, né, obviamente, dependendo da moto, a estrutura. Então, isso se agregar valor. É a entrega de você falar, realmente, tô dando uma boa ergonomia para o meu profissional que está lá na ponta, em todos os aspectos, porque isso também é importante, porque isso, às vezes você perde para bons profissionais, porque a ergonomia de uma moto, de um veículo elétrico não é adequado. Às vezes de ter um rádio que o fone, ele não é o homologado. Olha só, às vezes as pessoas, os fornecedores, o pessoal do time de compra, desculpa, quer fazer uma redução aonde não se pode ter uma redução. Porque você coloca um fone não homologado que traz problema auditivo. Aí você tem a troca muito mais recorrente desse item do que você colocar um fone homologado, do parceiro homologado. Lógico, compras vai negociar, vai tratar, mas eu falo, eu nem olho pelo menor preço, eu tenho que olhar pela entrega, do valor agregado, aquilo que me entrega na operação. E se
qualquer empresa que trabalha no público AAA quer atender esse público, manter um bom atendimento no público AAA, tem que entender que é investimento contínuo, né? Ver novas tecnologias, que isso também é importante, porque a tecnologia, a gente sabe, o CT Hub traz vários fornecedores, integradores, parceiros, muda de forma constante, né? A gente que participa de feiras, a gente sabe quanto que isso evolui e o quanto que já evoluiu e quanto que vai evoluir mais para frente com a questão da inteligência artificial e tudo que hoje faz de soluções no mercado de segurança, que não ficou só na mão de obra. Você entrega a mão de obra, mas você agrega outras coisas na mão de obra, que eu falei, bodycam, rádio, moto ou qualquer outra coisa que dê sentido para o seu negócio e para o seu cliente final. E esse elogio que a gente recebeu desse shopping, para mim foi fantástico, porque ontem vocês entregaram nesse mesmo cliente, lá em Alphaville, mais 2 motos que eu já tinha falado pro cliente, ó, a gente vai trocar essas 2 motos que nós tínhamos por outras 2 motos que realmente vai atender a sua operação. E de fato, a gente, né, fez toda uma análise com relação ao que nós tínhamos e aí ajustamos isso com o cliente. Então, eu acho que parceiros ideais só fortalece a sustentabilidade do negócio de qualquer empresa. Faz com que a coisa lá na ponta aconteça e todo mundo ganha. É o ganha-ganha, né? Ganha o parceiro, o fornecedor, ganha a empresa e ganha o cliente. E ganha o colaborador, que de uma maneira geral vai ter um equipamento adequado, apropriado, e entende que isso faz a diferença. Que parece para alguns ser imperceptível. Ah, parece que não, mas faz sim a diferença. Entendeu? Essa questão... Charles Dantas, que conteúdo espetacular, hein? Muito legal. E a gente fica muito contente quando escuta isso vindo do nosso cliente e do cliente da A2 elogiando o desempenho da motocicleta. Veja só, a Ideal já está há um pouco mais de 18 anos no mercado, né? Nós nascemos com radiocomunicação, hoje temos a Ideal Electric Way, que é um braço da empresa, que veio com essa parte de mobilidade sustentável, né? E aí, olha só que interessante, para homologar esse produto e trazer ele para o Brasil, nós também fizemos um estudo muito sério com relação a isso. Então, alguns diferenciais da nossa motocicleta, falando dela especificamente, que é bem diferente no mercado. A nossa motocicleta, ela é a única hoje que vem com um motor centralizado, tá? Sim. Então, ou seja, isso melhora, inclusive, o centro de gravidade. E também tem uma coisa bem interessante, como o nosso motor não fica na roda traseira, automaticamente se a moto, por exemplo, fura o pneu, você leva ela para poder trocar o pneu e fazer o remendo ali em qualquer borracheira, em qualquer local. Que é um problema crônico de outros fornecedores de moto elétrica, né? Que eu já te falei. Crônico, viu, Thiago? Porque, olha só, você tem uma moto elétrica, quando o cliente busca uma moto elétrica, a gente tá falando muito da moto porque é uma solução que realmente é um problema crônico de mercado. Quando você tem um problema, furou o pneu, a moto ficava parada no mínimo 3 dias. Inadmissível para uma operação como essa. E numa operação de shopping que tem que estar Honda constante. Imagine você ficar 3 dias sem um Honda estar operando na onde ele tem que trabalhar ali, Honda, nos pisos de garagem, subsolo. Então, aí, essa questão parece, para alguns que não têm conhecimento técnico, não, tá, tudo moto elétrica é tudo igual, não é tudo igual. Eu tinha participado de uma POC, de uma empresa que eu trabalhei, de 4 a 5 fornecedores de moto. Eu andei nas motos, eu subi, andei, testei, subi, assim, subidas, né, bem elevadas para sentir uma moto que tem um profissional que tenha 100 quilos, 120 quilos, como que ela vai se comportar? Fala que a autonomia dela é 100, mas no final entrega 50. Então eu fiz uma POC com algumas motos e quando a gente chegou na Ideal, na moto que a Ideal fornece para nós hoje, a gente viu o quanto que robustez que essa moto tem, o quanto que é fácil de fazer manutenção nela, que isso é importante, no caso ele citou aqui do furo do pneu, quando furar, o centro de gravidade dela não está na roda, né, tá no motor, na parte central dela, quanto que isso agrega, porque você não vai ficar 3 dias com a moto parada, olha só, 3, 4 dias. Porque ninguém pode mexer no seu profissional daquela empresa que presta aquele serviço, no mecânico. Esses são os cuidados que quando você vem, busca um parceiro, você não pode olhar só a última linha. Quanto que me custa uma moto elétrica na operação? Não. Você não tem que ver só a última linha. Você tem que analisar o todo, o entregável, quer dizer, bom, ela tem essa particularidade, ela tem essa especificação, seja de autonomia, de bateria, modo normal, modo esporte, quando precisar subir, pegar uma subida, colocar no modo esporte para ela subir, né, com mais agilidade e segurança para o profissional. Né? Então, tudo isso são detalhes que a gente consegue enxergar
quando a gente está no dia a dia vendo, avaliando, porque eu sou de operações, certo? Mas eu vejo que eu trabalho muito assim, eu olho para a equipe como um todo e falo, gente, ó, o fornecedor de equipamento X, Y, Z, a gente precisa disso. A gente precisa disso. Aí vem um pessoal de compra, mas isso, aquilo, negocia, vai aqui, vai ali. Mas eu falo, quando entrega valor, o valor em si, o final, você não tá nem olhando mais isso, você tá olhando a entrega. Como eu falei, um elogio vindo de uma grande rede de shopping, para mim, para nós como a empresa 2, que no segmento de grandes players, de grandes empresas, uma empresa que cresceu de 220 para mais de 1.500 em 1 ano e meio, fortaleceu o nome e a marca dela, não só como uma empresa de prestação de serviço, como qualquer outra, como você tá conhecendo e tantos outros vão conhecer aqui pelo CT Hub, mas saber que a gente entrega soluções efetivas. Isso para mim, para nós como a 2, faz todo sentido. O executivo, a diretoria administrativa que nós temos lá, toda a parte de gestão, suprimentos, compra, administrativa, RH, tudo agrega valor em tudo. Então isso é importante a gente sempre ter esses parceiros ao longo de anos, porque isso é importante a gente manter. É isso aí. A gente falamos aqui da moto elétrica e os nossos discípulos, né, que são os scooters autoequilibrados, aqueles que a gente vê muito dentro de shoppings. Nós temos hoje a modalidade indoor, que é para dentro de shopping, enfim, para em locais com piso mais planos, e também temos o outdoor. E ele também foi pensado da mesma forma. Esse produto que nós homologamos e estamos trazendo são equipamentos, inclusive, que hoje está trabalhando com a maior carga de bateria e a maior autonomia hoje que tem no mercado, tá? Assim como as motos. A moto, inclusive, ela chega a um pico de 10.000 watts de potência, né? Então, hoje as nossas motos elas chegam a 100 quilômetros, né, rodando durante o dia para uma operação. Com 2 baterias, você consegue colocar uma bateria e rodar com ela e trocar, colocar Sim. outra, enquanto a outra, né, enfim, está carregando. Ou seja, operação ininterrupta 24 horas. Né? Então, a parte de mobilidade, assim como nós já tínhamos no nosso DNA, que vem na parte de radiocomunicação, ela é muito bem pensada e estruturada para poder atender esse público tão exigente como a A2. Perfeito. Conteúdo incrível aqui, parceiros estratégicos, bons fornecedores para a cadeia de valor do nosso ecossistema, é o que faz a diferença. Sim. Leandro Romero aqui falou bem, é o nosso DNA do CT Hub, do Seg Summit, fazer essas conexões com os usuários finais, com os integradores, com os fornecedores, com os fabricantes. Então vamos para as mensagens finais. Charles, obrigado por mais um conteúdo especial, um convidado muito conhecedor dos detalhes operacionais. Então deixa a sua mensagem final para os nossos integradores, usuários finais, para os parceiros estratégicos que queiram conhecer a Ideal Rádios e a Ideal Electric Way. Excelente. Nós temos a agradecer pela essa oportunidade de poder falar de negócios, falar de soluções corporativas que realmente agregam valor ao negócio dos nossos clientes e deixar para vocês aí que estamos de portas abertas para nos visitar, para conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, tanto na parte de radiocomunicação corporativa, parte de imagens com bodycams, também com a parte de mobilidade sustentável, tanto ela para áreas indoor como também outdoor. Enfim, estamos preparados para atendê-los e, assim que possível, me convide para que possamos tomar um café e conversarmos um pouquinho mais sobre o que seria melhor para a solução do seu negócio. É isso aí, muito bom. Agora contigo, Leandro Romero, ele que é gerente geral de operações da A2 Solutions, Segurança e Serviços. Obrigado. Bom, Thiago, Charles, primeiramente um prazer estar aqui, a gente poder trazer isso, né, como que a Ideal é um parceiro para nós e tem feito todo sentido. Eu também vou falar para todos aí que vão nos assistir, de entrar nas nossas redes sociais. A A2 Segurança, ela é uma empresa voltada para o público AAA. Crescemos de forma sustentável, rentável, de forma estruturada, que isso é o mais importante de tudo, muito mais em virtude da visão dos seus executivos de crescer, mais pautado na ética, no respeito, na sustentabilidade, em ter parceiros e clientes que realmente façam sentido para manter a operação e a entrega lá na ponta. Então, convido a todos para que possam visitar as redes sociais da A2 Segurança, né, no LinkedIn e outros canais, né? E, mais uma vez, agradecer pela oportunidade e espero que isso possa agregar valor
para muitos gestores que tenham que tomar decisões, assim como eu tomei, eu e demais gestores da empresa da A2, no sentido de trazer o parceiro como é hoje a Ideal Rádios. É isso aí. Então seguimos para o encerramento. Muito obrigado. Acompanhe o CT Hub nas redes sociais, Ideal Rádios e A2 Seguranças. Muito obrigado.